Olá, você está no canal Só por Deus e eu quero dizer que é muito bom ter você aqui com a gente. Eu sou o Fabrício. Eu sou o Eduardo, desde já se inscreva. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Deixe seus comentários, faça perguntas. E compartilhe este vídeo com os seus amigos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Fabrício. Eu sou o Eduardo. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre a história de Jó. Não vamos dar uma aula, nós vamos apenas bater um papo, conversar um pouco. Talvez jogar algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, mas nós vamos apenas, é um bate-papo. Não estamos aqui para fechar a questão. Então, Eduardo, o livro de Jó traz vários ensinamentos para nós. O primeiro deles, sofrimento dos justos. A soberania de Deus. Também se fala sobre a bondade de Deus, não é isso? E todos esses são ensinamentos que nós vamos abordar aqui no vídeo, portanto fique até o final e acompanhe. Eduardo, o Jó viveu na cidade de Uz. Em que época? Provavelmente, a Bíblia não especifica em que época foi, mas provavelmente na época dos patriarcais, época de Abraão, talvez até antes. Acredita-se que o escritor do livro de Jó foi Moisés, como assim ele escreveu Gênesis, Êxodo e Levítico e os outros livros ali do Pentateuco. Então você pergunta, por que então não encaixar o livro de Jó ali logo após o livro de Deuteronômio? Porque Jó é um livro poético, Jó não é um livro histórico. Então ele encaixa junto com os livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E outros livros poéticos, né? Eduardo, eu vi em uma pesquisa que o Jó tinha vivido na região da Suméria, que a cidade de Uz, por ser uma cidade-estado, era na região da Suméria, e vi também que lá é uma região muito rica, muito próspera. Então, talvez isso seja um fato para a próxima coisa que nós vamos abordar, que era a riqueza de Jó. Sabemos que Jó era um homem muito rico, é isso? Isso, ele era muito rico, muito próspero e tinha muitos filhos, tinha uma família muito estabilizada. Acredita-se até algumas lendas que Jó seria um rei, mas a Bíblia não fala sobre isso. Eu vi isso também. Mas vemos aqui que Jó teve 7 filhos, 3 filhas, mas na verdade ele foi 20, né? Que teve os primeiros 10 aí que morreram durante o grande sofrimento que ele passou. Isso os que a Bíblia fala, né? Isso os que a Bíblia fala, é verdade. Temos que ser específicos nesse ponto. Jó tinha também a esposa dele, o nome dela não é mencionado na Bíblia, e ele viveu cerca de 200 anos. Então, a esposa de Jó é uma questão, porque muitos falam assim, olha, aconteceu tanta tragédia com Jó, Jó perdeu todos os bens, Jó perdeu todas as suas juntas de boi, Jó perdeu toda a sua riqueza, Jó perdeu os seus filhos, e a mulher de Jó, era mais fácil tirar a mulher de Jó, né? Porque a mulher de Jó depois falou, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas isso daí nós vamos abordar daqui a pouco, quando chegar a parte da mulher de Jó, vocês vão aprender só o que é uma mulher. Então, mas vamos falar agora sobre a integridade de Jó. Jó, a Bíblia fala que Jó era um homem reto, temente a Deus. Diz que ele se desviava do mal. Isso daí também, Eduardo, especula-se que Jó tenha sido um rei, como você falou, pelo tamanho da riqueza dele. Essa questão da integridade também é citada para Daniel. Daniel era um homem íntegro em todos os seus conceitos. Então, assim como Daniel, Jó também tinha essa característica de ser uma pessoa íntegra. Apesar de que Jó tiraram tudo de Jó, tiraram quase tudo de Jó, né? Só não tiraram a vida. Porque a Bíblia diz que Satanás tocou. Mas isso daí nós vamos chegar lá. Eu vou te cortar. Sem querer te cortar, mas te cortando, nós vamos chegar nesse assunto. Tem que ir dando um freio, senão ele atropela aqui a ordem dos fatos. Deixa eu te falar uma coisa, Eduardo.
sobre o patrimônio de Jó. O que Jó tinha para ser tão rico assim? Será que ele tinha dinheiro da Bolsa de Valores? A Bíblia diz que Jó tinha o quê? Jó tinha juntas de bois. A Bíblia não conta a riqueza de Jó por ouro e prata e riquezas nesse sentido, mas sim por terras e porque na Bíblia animais. também, eu estava percebendo, estava olhando, que na Bíblia também não especula-se a quantidade de terra que ele tinha. Mas devia ser muita terra, porque 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. O que ele tinha mais? 500 juntas de boi. Eu não entendi essa parte da junta de boi. Não entendi muito direito. 500 jumentas. 200. 500, está dizendo que é 500? 200 jumentas. Fora os jumentos, né? Então ainda tem que contar os jumentos também, porque se tinha a jumenta, tem que ter o jumento também. Diz que ele era muito rico, o homem mais rico do Oriente. Eduardo, agora um homem tão rico passou por um sofrimento tão grande. Você vê que riqueza não traz felicidade. Então, como nós falamos no começo, toda essa riqueza de Jó era constituída em bens e não em tesouros, em ouro, prata e tudo mais. E o sofrimento dele vai começar ali, de uma certa forma, meio que numa reunião, né? Uma reunião celestial. A Bíblia fala só um pouco sobre isso, que houve uma reunião celestial em que todos os anjos se reuniram na presença de Deus e ali Satanás se apresentou junto, estava junto ali, entrou de penetra. Ele deve ter recebido o convite também, de alguma forma, né, Eduardo? Que se ele estava lá é porque ele foi convidado. Será que ele foi de penetra? Pulou o muro? Então, e nessa reunião, o que foi que ficou decidido, Eduardo? Não, nessa reunião, o que aconteceu? Satanás teve acesso a conversar com Deus. E aí, Deus puxa o assunto. Deus toca no assunto. Deus fala: Satanás, tem visto meu servo Jó? Tem visto como ele é fiel, como ele é justo, como ele é bom e tudo mais? E aí Satanás argumenta, fala: mas ele é desse jeito porque ele é rico. Se você tirar a riqueza dele, com certeza ele vai te amaldiçoar. Então foi ali tipo meio que uma aposta, então pode ser assim. Um desafio. Um desafio, Deus e a paciência de Jó. Sabes que todo esse sofrimento dele, ele inicia-se com uma reunião. Então, houve uma reunião reunião celestial. Uma reunião celestial, aonde os anjos se apresentaram, os filhos de Deus se apresentaram a Deus lá nessa reunião e Satanás se apresentou também. E ali Satanás teve um discurso com Deus, teve um bate-papo, teve uma conversa com Deus. Mas a conversa começou então com Deus, Deus que falou para ele. Deus que puxou o assunto. Deus puxou o assunto, você tem observado Jó? E aí a gente fica pensando, será que todo esse sofrimento de Jó começou por esse desafio? Não seria um desafio. Eu não acho bonito, aposta? Eu acho certo essa palavra desafio, aposta. Então, eu não acho certo. Mas começou ali. Não, ali Deus, ele fala assim: olha, você tem visto como ele é íntegro, como ele é justo? Aí o Satanás, ele responde: mas ele é justo porque ele é abençoado. Porque ele tem riqueza. Tira a riqueza dele, você vai ver como ele vai ficar, como ele vai te amaldiçoar. Então Jó foi ali testado, chegamos a dizer isso, assim. Houve vários testes. O Satanás então ele tirou ali os filhos, todos morreram. No início tirou a riqueza, né? Ele perdeu ali toda a sua riqueza e ele continuou grato a Deus, continuou temente a Deus, continuou fiel a Deus. Então, nos primeiros capítulos do livro de Jó, fala que ele perdeu a riqueza, que ele perdeu os filhos e que ele perdeu a saúde da mulher. Mas ela aconselhou ele, já começa ela aconselhando ele logo. Qual o conselho que ela dá para ele?
Não, amaldiçoa depois teu que ele Deus. fica doente, depois que ele fica doente e fica naquela situação, a mulher de Jó, ela fala, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então, é uma bela de uma... Mas enfim. Aí o que ele responde? Ele responde, como falas, uma louca mulher. Essa questão aí... A palavra louca, nos originais, não está relacionada à loucura. Está relacionada a... Como é que você fala... Há uma questão de infidelidade com Deus. Como é que você na hora de ter o bom de Deus, você absorve, você foi bom. Agora na hora de que vem a doença, que vem as coisas ruins, aí você também quer agir desse jeito? Então, os amigos dele agora. A Bíblia fala que 3 amigos vieram ali bater um papo, confortar Jó. A Bíblia diz que eram 3 amigos também tão ricos, iguais a Jó, e tinham terras, muitas terras, como Jó. Era. E ele faz Bildade e Zofar. É isso? Isso, o nome deles. Então eles ficaram ali 7 dias. Primeiramente eles não reconheceram Jó, né? Isso, eles não reconheceram, acharam que era um leproso, que era um velho doente. Ele estava numa situação tão deplorável que não reconheceram Jó. Mas depois eles ficaram 7 dias, 7 noites, ao lado de Jó sem falar uma palavra. Eles foram lá para confortar. Não, primeiramente... Ficaram em silêncio lá dele. Não, eles primeiramente ficaram lá, só perto. Mas aí depois... Pensando, o que é que vamos falar, né? Depois eles começaram a abordar Jó e falar com Jó e questionar talvez o motivo por que Jó ficou daquele jeito. Isso aí é uma coisa normal do ser humano, né? O ser humano é assim mesmo, né? Primeira coisa que acontece uma situação de dificuldade na vida, a outra pessoa do lado já fala logo, olha, está acontecendo isso na vida dele, deve ter feito alguma coisa. É assim? O exemplo de Jó é tão significativo para nós e tão significativo para as religiões, até a religião judaica, a religião cristã. Por quê? Porque o exemplo de Jó mostra que qualquer pessoa, qualquer ser humano carnal, na situação de Jó, também talvez teria essa atitude, uma atitude de raiva, de desespero, de falar, olha, como é que Deus faz um negócio desse comigo, né? Eu não fiz nada de errado e Deus faz uma coisa dessa comigo. A Bíblia fala que uma outra pessoa... O que eu fiz para merecer? A Bíblia fala que tem uma outra pessoa que aparece aí na história, que ele estava só observando, ele é observador da história, estava só de canto ali. Olha, né, o Eliú, ele estava observando a conversa dos amigos de Jó com Jó, e ele interfere, e dá um conselho. Qual que é esse conselho, Eduardo? Ele fala ali que o sofrimento ele tem um papel disciplinador. Não é bem um conselho, mas uma exortação em cima dos 3 ali e de Jó também. Então, ou seja, ele fala que aquele sofrimento que Jó está passando é de alguma certa forma para disciplinar ele. Também não seria no meu modo de ver, também não seria uma coisa tão boa assim, né? Porque não é assim também, porque você fez tal coisa, você vai sofrer para ser disciplinado? A integridade de Jó ela é tão notável porque você observa que o próprio Deus, ele assegura sobre a integridade de Jó. E ele afirma, aconteça o que acontecer, Jó... Mas, voltando a falar dessa pergunta que você falou aí, Jó, quando ele ora pelos seus amigos, quando ele se compadece pelos seus amigos, mesmo vendo seus amigos com saúde, com riqueza, com bens, mas Jó ora pelos seus amigos. Aquela atitude faz com que Deus mude aquela situação do cativeiro de Jó.
Sim, isso é o que vemos também, é o que nós vemos também. Isso é, Porque tudo aquilo foi permitido por Deus. nós vemos também. Satanás poderia não tocar em nada em Jó se Deus não permitisse. Se Satanás fez o que fez, foi porque Deus permitiu. Então, isso é que nós vimos no livro de Tiago, que fala que Jó foi um exemplo de paciência para suportar as aflições. Essa questão que eu perguntei para Eduardo sobre a resposta de Deus para Jó. Foi ali, Deus fez ali 70 perguntas para Jó, mas não tinha nada a ver com o bate-papo dele com os amigos dele. E foi ali que Jó percebeu que basta confiar em Deus, basta acreditar em Deus, para que tudo o que tem, os valores, os bens, isso daí é supérfluo. Jó, ele Concluir aqui, que a gente consegue extrair da história de Jó, é que ele, a partir do momento que ele ora pelos amigos, ele tem todo o seu contexto mudado. Então, a gente tira essa conclusão hoje aqui, né, Eduardo? Isso, nós vemos aqui que não precisava Jó ter passado por nada daquilo, não precisava, se Deus não tivesse permitido, mas foi algo que Deus permitiu, não é? Então, hoje nós encerramos por aqui esse bate-papo sobre o livro de Jó e pedimos aí que você se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Faça perguntas, comentários. Deixe aí os seus comentários, faça perguntas para nós nos comentários, tá bom? E até para dar um maior engajamento ao nosso canal. E muito obrigado por você que ficou até aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Amém.